Pelo som. Você pode orar comigo? Feche seus olhos aí. Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma vez, através da Tua graça e através da Tua misericórdia, nós estamos aqui no Seu templo, no Seu lugar, que nós aqui como criatura escolhemos para estar juntos em comunidade e prestando louvores e prestando adoração a Ti. Nós sabemos através da tua palavra que Tu não habita em um espaço geográfico, Tu não habita em algum imóvel, mas sim trabalha dentro do nosso coração. Continua falando conosco. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores, através da comunhão com a nossa família, com os nossos amigos. Agora fala conosco através da leitura e do estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Graça e paz aos irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Pessoal, mais uma vez eu estou aqui com vocês para estudar um pouquinho do texto bíblico. E quem já sabe e quem está acompanhando através não só daqui vindo para cá, né, na igreja, mas sim também no Facebook e também lá no YouTube, que todos os capítulos dessa série que a gente está trabalhando estão lá. E eu vou pedir para que você abra sua Bíblia aí. Gênesis, o capítulo 12, o versículo 1. É também um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Tem música sobre... E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai fazer um resumo sobre o que já aconteceu, do que a gente já estudou, e a gente vai entrar nesse texto que é um dos textos também mais importantes da Bíblia. Não só o mais conhecido, mas também o mais importante, um dos mais importantes, que vai dizer assim, acredito que todo mundo encontrou aí. Vai dizer assim: Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. A gente está trabalhando nessa série chamada Senhor dos Anéis, como funciona a estrutura da aliança bíblica dentro do texto bíblico, da aliança de Deus dentro do texto bíblico, melhor dizendo. O primeiro episódio dessa série, a gente tratou especificamente da aliança, da primeira vez que a palavra aliança foi usada dentro do texto, que é a palavra berit, que ela foi utilizada um pouquinho antes do dilúvio com Noé. Vocês lembram disso? A aliança, como chamada depois, aliança pré-diluviana, ou seja, uma aliança, um pacto que Deus fez com uma pessoa chamada, um personagem da Bíblia, chamado Noé. Yahweh fez com Noé, ou Yahvé fez com Noé, para que ele fizesse uma coisa em específico. Essa coisa era construir um barco, porque Deus, pela maldade que chegou a um nível tão grande dentro do mundo, Deus ele resolve acabar com a humanidade e ele usa ele usa a água para acabar com tudo. Então ele escolhe Noé para fazer esse trabalho, vamos dizer assim, para construir a arca, para colocar os animais dentro da arca e salvar toda a sua família e toda a sua descendência. A gente estudou também que essa aliança pré-diluviana, ela tinha algumas características bem específicas. Ou seja, ela é um pacto entre duas partes, entre, obviamente, Deus, Yahweh Elohim, igual eu expliquei, e é Deus maiúsculo, né? Yahvé ou Yeshua, assim como vocês preferirem. Ele faz o pacto com uma pessoa
Noé, e tem esse pacto, ele tem algumas características, ou seja, para eu fazer um pacto com alguém, uma aliança, essa outra pessoa, ela tem que aceitar essa aliança. Então eu dei o exemplo do Luan e da Verônica, né? Luan e da Verônica. Que para o Luan começar a namorar a Verônica tinha que aceitar esse pacto, essa aliança, esse compromisso de namorar o Luan. As duas partes tinham que estar em acordo. E é assim que funciona uma aliança. Então, Deus chega para Noé, Deus dá todas as características do que Deus queria fazer, do que Deus iria fazer na terra, e Noé aceita, faz, e acontece, e a aliança é fechada. Ou seja, a aliança tinha algumas características. Era somente para Noé e sua descendência. A aliança tinha alguns pré-requisitos. Ele tinha que construir a arca, ele tinha que colocar os animais dentro. E a aliança iria acabar assim que Noé saísse da arca. Tudo bem? A aliança começa antes do dilúvio, no momento em que Deus pede para Noé fazer o que ele tinha que fazer, e acaba logo após o dilúvio. E esse após, existe um outro tipo de aliança, uma outra estrutura de aliança. Porque Deus, o próprio Deus, ele diz diretamente para Noé que ele vai fazer uma outra aliança. E essa aliança não era apenas para Noé, era para todo o universo, todo ser humano. A aliança não tinha que ter nenhum pré-requisito, ele não tinha que fazer absolutamente nada para que essa aliança tivesse valor, e essa aliança não tinha um tempo determinado. Ou seja, essa era uma aliança eterna. E essa mesma estrutura de aliança vai ser usada, igual eu falei no episódio passado, ela vai ser usada para a gente trabalhar a aliança em qualquer outro contexto bíblico. Então eu falei que a aliança pós-dilúvio, ela foi utilizada com a aliança de Deus, de Jesus, para com o ser humano. Porque Jesus morre na cruz e ele não pede nada em troca para mim e para você. Então a aliança não é específica para os judeus, não é específica para os gentios, é para toda a humanidade. E ela também tem uma característica muito importante que faz parte da aliança pós-dilúvio, que ela é uma aliança eterna. Amém? Resumo dos 2 episódios em 3 minutos. Estou contando aqui. Agora, nesse episódio aqui, a gente vai tratar de uma aliança que também tem quase a mesma importância, que acontece algumas gerações depois, na verdade, especificamente 7 gerações depois, que vai contar a história de um personagem chamado Abrão, conhecido depois, dentro do texto bíblico, como Abraão, onde Deus muda o seu nome e muda o nome da sua esposa também. Lembra da genealogia? Vocês lembram? Muita gente passa genealogia, né? A genealogia de Adão, ela é muito importante para a gente entender 2 coisas aqui. E a genealogia de Noé é muito importante para a gente entender algumas coisas aqui. Porque da genealogia, dessas 2 genealogias, sai alguns aspectos do que vai acontecer antes e depois de Abraão. Ou seja, Adão, ele conhece, no texto fala, Adão conheceu a sua esposa Eva, ou seja, Adão tem relações sexuais com sua esposa e eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, sobra Caim, e Adão e Eva têm mais um filho chamado Sete. E o filho de Sete, chamado Enos, a genealogia dele tem uma preocupação em invocar o nome do Senhor. Ou seja, ele conhecia toda a história que seus descendentes, ou seja, Adão e Sete, contavam para ele, porque antigamente a tradição de contar a história era muito forte, era tudo oralmente falando, né? Oralmente falando é bom, né? Era tudo oral, né? Você contava uma história e é assim que a sua, como é que eu vou dizer, o seu legado ia passando. Então, Enos aprende de Sete, que aprendeu de Adão. E da genealogia de Enos, igual eu falei, tem-se uma preocupação com invocar o nome do Senhor. E dessa genealogia sai Noé. Ok? Estão comigo até agora, né? De Noé,
Noé entra na arca com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem e Jafé, eles têm também essa preocupação, da mesma forma que seu pai, eles têm essa preocupação em invocar o nome do Senhor. E dentro do texto bíblico vai ter uma palavrinha bem importante, que é a palavra proteção. Proteção não, a palavra guardar. Guardar, que tem um significado de proteção dentro do texto. Porque vocês lembram que o objetivo, o trabalho de Adão para com a terra, para com a natureza, era de guardador. Tudo bem? Lembram disso? Adão e Eva tinham que guardar a terra, tinham que proteger a terra, proteger a natureza. E na história de Caim e de Abel, na história de Caim mais especificamente, quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde é que está o seu irmão? Daí Caim fala a famosa frase: sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, existe uma regra sendo aplicada nessa relação aqui? Existe uma regra que veio do Éden, que se aplica aqui fora? E a genealogia de Caim, ela não se preocupa em guardar e completar ou continuar essa preocupação que existia dentro do Éden. Daí, como eu falei, Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem e Jafé têm essa preocupação em guardar, em continuar esse legado imposto por Noé, né, que tem a genealogia de Enos. Eles têm essa preocupação. E tem uma genealogia que não tem, que até dá um probleminha específico ali, mas não tem, que é Cã, que daí vai sair os cananeus, que vai dar problema até o final lá da história. Essa genealogia não tem preocupação com o nome de Jesus, com o nome de Deus, né, com a continuação do legado. E da genealogia de Sete, é muito nome. Então, se eu me perder aqui, me desculpa. Da genealogia de Sem, Sem, nasce esse personagem aqui, Abrão. Tudo bem? E aqui, a primeira coisa, o primeiro contexto, ou como é que eu vou dizer? O primeiro plano de fundo dentro da história de Abrão, não é Abrão. O plano de fundo da história de Abrão, existe algo específico acontecendo. Porque a história de Abrão vai ser contada logo depois de uma história que muita gente não tem um conhecimento tão profundo, mas todo mundo conhece. Não sei se passou na novela. Que é a história da Torre de Babel. Passou? A história da Torre de Babel tem um contexto específico que eu vou entrar nele daqui a pouco. Mas a descendência da questão da Torre de Babel vem dessa única pessoa que não quis essa continuidade do nome do Senhor. Ou seja, a altivez humana, o egoísmo humano, tem como plano de fundo a história de Abrão. Tudo bem? Para a gente entender o que vai acontecer depois... Eu estou falando muito rápido? Não? Está dando para entender? Eu estou falando, está parecendo um monólogo. Mas o plano de fundo da história de Abrão é muito importante a gente entender primeiro maldade, que vem da história de Noé, e altivez e egoísmo, que vem da história da humanidade como um todo. E existe um outro problema também, que é assim, lembra que eu falei, a palavra berit vai aparecer, que é aliança, vai aparecer primeiro na história de Noé, ok? E tem uma palavrinha aqui, que vai aparecer na genealogia de Abrão, que é a palavra infertilidade. Gênesis, o capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Versículo 30. Vai dizer assim. Todo mundo achou? Gênesis 11, o versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E olha só, até Gênesis 11, até Gênesis quase o capítulo 12, até na história de Abrão, olha só, muito tempo se passou entre Adão e Abrão.
Muito tempo. Não tinha nenhum problema com não ter filhos. Ninguém tinha esse problema. Ou não foi relatado aqui. Ninguém tinha esse problema. Todo mundo tinha problema com a terra, porque a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus quando Abel morre. Abel morre e o próprio vai ter problema. Ou seja, a mulher não está mais dando filhos. E eu vou dar uma atenção para vocês. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 1, versículo 22. Tudo vai ali até Abraão, tudo vai fazer, tudo tem que voltar ali. Gênesis 1, versículo 22. Esqueci de abrir. Vai dizer assim: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Ou seja, a bênção desse Elohim falando aqui era para multiplicação. Lembra que eu comentei isso? Toda vez que Deus abençoa dentro do texto bíblico, é para multiplicação. Era para fertilidade. Ok? Versículo 22, Gênesis 1. Vai dizer assim: e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. De novo, Deus abençoa os animais para eles se multiplicarem e encherem a terra. No versículo 28, Deus abençoa o ser humano para eles se multiplicarem e encherem a terra. Então, existe uma ordem explícita desse Deus, do Deus Criador aqui, e existe uma bênção específica também desse Deus para que o ser humano e os animais se multipliquem e encham a terra. Esse é um outro plano de fundo aqui dentro dessa história. Então, assim, lembra que eu falei uma frase que é muito importante para a gente entender também. Toda vez que tem caos no texto, existe caos na história. Lembra que eu falei isso? Toda vez que uma narrativa está sendo construída e é quebrada, é porque alguma coisa aconteceu. E quando essa coisa acontece, é porque não só no texto essa estrutura foi rompida, mas também a história foi mexida. Ou seja, Deus cria o homem, Adão e Eva, dentro do jardim e acontece o quê? Pecado. Eles saem do jardim. Deus tem que ter um novo plano para a humanidade, ou seja, para Adão e Eva. Ok? Esse, pecado, jardim e tal, jardim do Éden, pecado. Deus tem que ter um novo plano. Deus tem um novo plano. Aí o que acontece? Caim e Abel. Pecado de novo. Deus tem que ter um novo planejamento e um novo plano. Então, assim, essa não importância também de invocar o nome do Senhor não estava sendo muito observada dentro desse aspecto. Deus vê um outro problema. O ser humano está muito, muito desobediente, a maldade do ser humano está muito grande. O que acontece? Intervenção de Deus. Noé e a arca de Noé. Então, sempre Deus interferindo em certos pontos da história para criar, vamos dizer assim, uma nova história a partir dessa história que deu ruim. Entendeu? Fruto, pecado, Caim e Abel, Noé, e um pouquinho lá para frente, existe um aspecto aqui dentro da Torre de Babel. Por quê? Porque acontece o dilúvio, as 3 gerações que vêm de Noé começam a se multiplicar, e é perfeito porque existe uma ordem dada por Deus para que os seres humanos se multiplicassem, e Deus abençoa esses seres humanos para eles se multiplicarem mesmo, e era para eles se multiplicarem. Mas tem um problema, e vai acontecer aqui na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, abre lá. Lembra que eu falei? Pecado, Adão e Eva, jardim, interferência de Deus e assim vai, né? Toda vez que existe uma quebra na estrutura narrativa do texto, existe uma interferência divina para ser contada uma outra história.
Adão e Eva, Caim e Abel, Arca de Noé, e aqui na Torre de Babel existe uma diferença. Existe uma grande diferença. Por quê? Porque existe aqui uma ordem não sendo cumprida. Qual que era o objetivo da Torre de Babel? Enquanto eu tomo uma água. Alguém fala aí, por favor. O que eles queriam fazer, irmão João? Chegar no céu. Para quê? Eles queriam construir um local, uma torre, para que eles chegassem até o divino. Para que eles chegassem até o divino. Mas a ordem que está sendo quebrada aqui não é essa. A ordem era para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. O que eles estavam fazendo aqui? Desobedecendo. Porque eles pararam em um lugar e começaram a construir uma coisa para eles ficarem em um lugar só. E eles estavam e tem algumas outras histórias que, né, estudando um pouquinho da história da Torre de Babel, você encontra algumas outras coisas, que existe a tradição oral, né, que não pode ser comprovada cientificamente e historicamente, mas só em questão de curiosidade para vocês. Nessa história da Torre de Babel, nessa tradição oral, diziam que tinham 3 grupos de pessoas na Torre de Babel. As pessoas que queriam chegar até o céu e tomar o lugar de Deus. Existiam aquelas pessoas que queriam chegar até o céu, construir os próprios deuses e ia começar a adorar esses próprios deuses. E tinha um pessoal que queria chegar lá, matar todo mundo e não ter Deus. Então assim, e dentro dessa tradição oral, e olha só que interessante, eles chegavam até certo ponto da torre e começavam a atirar flechas para cima. E essas flechas vinham para o céu e voltavam toda ensanguentada. Porque é tradição oral, não tem como provar isso, mas eu estou contando de forma curiosa, só curiosidade para vocês. Ela vinha toda ensanguentada para o pessoal pensar, a gente está matando os deuses mesmo e tal. Mas era interferência do próprio Deus para que eles pensassem isso. E Deus vai lá e interfere através da linguagem e da comunicação, e eu sei que a Luana fez um trabalho sobre isso, ou pesquisou isso, essa questão da comunicação. Se você quebra a comunicação entre um ser humano e outro, o que acontece? Você não tem nada, e é assim que aconteceu. E na Torre de Babel, caos, de novo, caos no texto, caos na história, e aparentemente não tem alguém, não tem algo para salvar. Lembrando, Adão e Eva, Deus intervém, Caim e Abel, Deus intervém, Noé e a Arca de Noé, Deus intervém, e aqui na Torre de Babel, acontece a Torre de Babel e aparentemente não tem nada depois. Daí se começa a história de Abrão, que eu vou começar Abrão e a história dele tem várias coisas, várias e várias e várias coisas. O meu objetivo aqui não é que vocês fiquem aqui muito tempo e tal, e eu não quero ouvir reclamações com relação ao meu tempo de pregação. Então não vou pregar muito dessa vez. Mas a história de Abrão, ela é muito densa, vamos dizer assim. Tem muita coisa, muito detalhe para se pegar aqui nessa história. Mas eu vou me ater a alguns aspectos importantes para entender só um pouquinho mais sobre a aliança, porque é isso que a gente está falando. A aliança de Deus com Abrão. E por que essa aliança foi feita, tá? E de novo, eu vou ler o capítulo 12, que vai dizer assim: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha só que importante esse versículo 4 aqui, que vai dizer: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E Harã vai fazer sentido aqui dentro da genealogia, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Qual que é o primeiro ponto que a gente vê aqui na história de Abrão?
a gente entende que ele é de uma genealogia que se preocupa com invocar o nome do Senhor, igual eu comentei. A genealogia de Adão, juntamente com Enos e Sete, se preocupam com invocar o nome do Senhor. A genealogia de Caim, não. A genealogia de Noé, que vem de Sete, que vem Abrão, se preocupa, mas a de Cã não se preocupa, tornam-se os cananitas, e tem essa dualidade. Qual que é a primeira coisa importante quando se vê aqui dentro desse aspecto da história de Abrão? Sim, sim, mas assim, qual que é a coisa mais interessante? Aqui dentro do texto, não mostra em nenhum momento que Abrão, tinha um contato ou tinha um relacionamento com Deus. Ele não conhecia, não diz no texto. Se conhecia ou não, não diz. Deus chega para ele, olha só que interessante, Deus fala acho que 4 ou 5 vezes com Abrão, em toda a vida dele. Deus fala, acho que 5 vezes, para Abrão. E a primeira vez que Deus fala com Abrão, ele chega, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, não sei o quê. E ele, o que ele faz? Ele vai. E só. E assim começa um outro contexto. Por quê? Da mesma forma que Noé, e eu vou fazer um paralelo também com o profeta Jonas, que Deus chega para ele e fala, Jonas, vai lá em Nínive, vão pregar lá, e ele desobedece umas 3 vezes, mas vai porque eu estou te mandando você ir. Noé e Abrão são diferentes. Porque Deus chega para Noé e fala, Noé, constrói uma arca, coloca os animais dentro, e só. Noé, obedece, faz. Não mostra relacionamento antes, e também não mostra relacionamento depois, assim, mais tarde do dilúvio. Abrão, a partir do momento que existe um caos dentro da Torre de Babel, as línguas são trocadas, não existe comunicação, existe necessidade de uma intervenção divina. Deus chega para Abraão, que não tem qualificação nenhuma, aparentemente, não diz Abraão, um homem justo, um homem fiel, um homem escolhido, não fala nada disso, não aqui pelo menos, não nesse começo, não fala nada. Nossa, Abraão, evangelista da época, um grande cara que, sabe, não existe, não fala nada disso. Mas Deus chega para ele, ele fala e Abrão obedece. E só. E existe mais tarde um paralelo, e a gente vai entender, que existe uma semelhança entre Abrão e Noé. Eles são parentes, de certa forma, são da mesma genealogia, mas existe um paralelo, porque depois que eles obedecem e depois que eles fazem o que tinha para ser feito, aí Deus vai falar, não parabéns, né, mas depois que acontece depois que acontece a arca de Noé e tal, Deus vai falar, Noé foi um homem justo e tal, e por isso foi lhe imputado justiça. Abraão foi a mesma coisa, homem justo, e daí foi lhe imputado justiça. Abrão vem em contrapartida à Torre de Babel. Ou seja, existe um caos aparente dentro do texto, existe uma intervenção divina para um personagem bíblico, para ele fazer algo, para ver depois, ele não tinha ideia do que ia acontecer. Exatamente como Noé. Existe caos nas duas histórias, Deus fala do nada com esses dois personagens, para eles fazerem algo que eles não sabiam que ia acontecer, e eles obedecem. E olha só, existe uma coisa muito importante aqui. Lá no versículo 3 do capítulo 12, vai dizer assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 2, e far-te-ei uma grande nação. Abençoarei, de novo, o que é a bênção dentro do texto bíblico? Mas o que é a bênção? Quando Deus abençoa alguém, é para quê? Multiplicação, exatamente. Deus chega para Abraão e fala,
eu vou te abençoar e vou te fazer uma grande nação. E não sei se vocês começam a ver um problema aí, mas eu vou chegar num aspecto do texto aqui, que vai estar lá no versículo... Eu não anotei esse versículo. Eu não sei onde é que está especificamente, mas Deus tira Abraão do lugar onde ele está e fala, Abraão, olha para cima, você consegue contar as estrelas do céu? Abraão fala, não consigo. Daí Deus fala, essas serão todas as suas gerações. Deixa eu achar aqui, que vai ser importante. Estava no... Enfim, esqueci de anotar e vou deixar essa... Quem achar aí primeiro vai ganhar 10 pontos no final da série. Mas existe esse contexto onde Deus fala, pede para Abraão fazer uma coisa, olhar para o céu e tal, e ele vê toda a sua genealogia. Mas não existe... E existe um problema dentro disso aí tudo. 15:5. Aqui, 15:5. Eu vou ler todo o capítulo 15, vai dizer assim, capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Versículo 6, que é muito importante. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Duas coisas, dois paralelos aqui, entre Noé e Abrão. Deus fala e eles obedecem. Olha só, qual que é o problema que está acontecendo aqui com Abrão? Vê se vocês estão prestando atenção aqui. E foi o primeiro versículo que eu li. O que está acontecendo? Deus, ele abençoa Abrão e promete que a geração dele seria a maior dentro da terra. E dela viria, viria um certo personagem, que eu vou usar no próximo episódio. Mas assim, Deus abençoa para quê? E qual que é o problema? Abrão já era casado. Qual que é o problema? A mulher dele era estéril. Aí, imagina vocês, Abrão sabia que a mulher dele era estéril, Sarai. Deus chega para vocês, sai da tua terra e tal, ele foi, saiu. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus tira ele da tenda lá dele, na visão, e fala, conta aí as estrelas. Você pode contar? Não pode. Então essas serão as suas gerações. Mas qual que é o problema? A mulher dele não podia ter filho. Qual que é a questão da aliança aqui? E essa é a parte principal e eu já estou terminando a mensagem. Qual que é o aspecto importante da aliança de Deus com Abrão? Existe uma promessa de multiplicação, de genealogia. Existe essa promessa, e essa promessa é muito forte. Mas Abrão tem um problema, ou seja, a mulher dele é estéril. Então, qual que é o aspecto mais importante dentro dessa aliança? Basicamente assim, Abrão,
a minha aliança, a aliança que eu estou fazendo é com você. Tudo certo? É com você a minha aliança. Daí Abrão fala, mas Senhor, a minha mulher, ela não pode ter filhos. E é como se o Senhor dissesse, Abrão, a minha aliança é com você. Mas ele fala de novo, mas Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas a minha mulher não pode ter filhos. E Deus fala de novo, Abrão, a minha aliança é com você. Lembra da idade que ele saiu lá da terra dele? Quantos anos? 75. E quando que ele teve o primeiro filho? Com a história, o pessoal está com a história na ponta da língua. Com 100, 99, ele é... Exatamente. E olha só, e qual que é o aspecto mais importante aqui, dentro dessa aliança, dentro dessa questão aqui? Por quê? Porque quando Deus fala, ou quando Deus quer criar um pacto com alguém, não importa. Não importa. E assim, e é engraçado que o pessoal fala assim, nossa, mas... e é muito bom estudar o texto bíblico, porque você vê gente tão quebrada, mas tão ruim, tão desesperada. Você vê um Davi, você vê um Paulo, você vê um Pedro, que são seres humanos assim, na flor da pele, assim, seres humanos. Deus faz e conversa com cada um deles. Deus faz pactos assim com cada um deles. E depois vai vir um chamado Jesus, que faz um pacto com toda a humanidade. E lá no final vai falar, sim, mas quem sou eu? Você está fazendo um pacto comigo, mas Deus, eu não posso ter filho. Como é que eu vou multiplicar? A minha mulher não pode ter filhos. E ele duvida, e ainda ele dá uma errada dentro da história, por quê? Porque ele tem filho com a outra mulher, a serva. Daí, quando ele erra, Deus fala mais uma vez, Abrão, a minha aliança é com você e com a sua esposa. De novo, ele fala, eu não posso ter filhos. E Deus fala novamente, a minha aliança é com você. Então, tudo que eu falei para você lá atrás, lá no capítulo 12, vai se cumprir, você querendo ou não, porque a minha aliança é com você. Ontem, o pastor Gisnério falou um pouco sobre ministério, e quem teve a oportunidade de ouvir, assim, uma pregação muito bonita, eu gostei bastante. Ele falou sobre ministério e utilizou o evangelho, a história de Pedro com os peixes. Pedro está pescando, né? Vou só replicar aqui o que estava acontecendo. Pedro está pescando, não está pescando nada, não está vindo peixe. Jesus chega e fala, pesca aí de novo. Pedro fala o quê? Disse aí depois. Pedro fala o quê? Mestre, com todo respeito aí, estou pescando aqui a noite inteira, não peguei nada, e como é que você está me falando para fazer? Lembra uma história muito real aí que aconteceu com algum dos meninos aqui? Pedro chega e fala, mestre, com todo respeito, eu estou pescando aqui o dia inteiro e não pesquei nada. E Jesus fala, o quê? Lança a rede no mar. Abraão, a mesma coisa. Deus, a minha mulher não tem como ter filho. A minha aliança é com você. Então faz o que eu estou mandando. E é assim a vida. Simplesmente isso. Eu não vou entrar nem no aspecto da aliança em si, quando acontece aqui, existe um sacrifício sendo feito, existe uma história meio complexa aqui, mas assim, o mais importante do que a gente tira dessas 3 alianças feitas, da aliança pré-diluviana, da aliança pós-diluviana e da aliança com Abraão, o primeiro aspecto, eles obedecem sem saber absolutamente nada do que está acontecendo.
E segundo, não que eles duvidam, mas assim, falam, construir um barco, né? Ele vai lá e faz. Abraão, de novo, a conversa que ele tem com Deus, com Yeshua, com Yahvé, é assim, Deus, mas eu não tenho como. Pedro lá na frente, eu pesquei o dia inteiro, e não saiu nada. Jesus e o próprio Deus lá atrás com Abraão e Noé, e Jesus com Pedro, somente faça o que eu estou te pedindo. E ontem a pregação do ministério veio bastante assim, encheu bastante o meu pensamento e meu coração, porque assim, quando você tem algo, e a gente tem algo, cada um tem o seu algo a fazer para o reino. Cada um tem o seu. Fora daqui, eu não digo aqui. Aqui é só o deságue do que a gente faz no decorrer do dia, no decorrer da semana. Mas qual que é o principal aspecto e a principal coisa dentro dessa aliança com Abraão? Se você tem algo para fazer, somente faça. Se você tem algum ministério, assim, o que você está desenvolvendo, faça. Continue fazendo. Se desanimou, faça. Se você sentiu no seu coração que Deus te chamou para isso, que Deus te chamou para fazer um desafio, né, como o pastor Maurício, fazer uma série de mensagens para que chegue, né, não só na igreja local aqui, mas para quem não conhece o Evangelho, faça. Se Deus te chamou para tocar violão, baixo, sax, faça. Se Deus te chamou para perdoar alguém que precisa de perdão, perdoe. Se Deus te chamou para amar alguém que muitas vezes não merece o seu amor, ame. Esse é o principal aspecto da aliança de Abraão, de Deus com Abraão. Apesar de, sabe? Apesar de. Abraão, apesar de, calma que eu estou aqui. Fique em pé. A gente vai fazer uma oração bem específica. Aqui, observando essa história de Abraão. E eu vou dar um tempo para eu cortar depois no vídeo, para colocar no YouTube.